Olá, gente. Bom dia. É, a todos os alunos da Escola Epitácio Brito, especialmente aos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Emanuel. Eu queria desejar a vocês uma ótima semana, que os dias de vocês sejam bastante produtivos e que façam todas as atividades, procurem ocupar o psicológico de vocês para que vocês não acabem se sobrecarregando e possivelmente, né, ter alguma consequência do isolamento. Vamos para a correção do exercício. Hoje eu trago a correção da primeira atividade que nós fizemos na primeira semana. Vamos para a primeira questão. Observe novamente as ilustrações dos mapas deste capítulo para responder as questões a seguir. A maior parte do território brasileiro está localizado em qual hemisfério? Bem, gente, se a gente observar o mapa, se você fez com atenção essa questão, você observou e concluiu que a maior parte do hemisfério brasileiro está situada nos hemisférios sul e oeste. Como assim, professor? Como você pode observar, nesses mapas nós temos a prova da resposta. Por exemplo, o Brasil, nosso país, estaria localizado basicamente nessa regiãozinha aqui. Perdão, não sou muito bom de desenho, como você já deve ter percebido, né? Fica mais ou menos nessa região aqui, certo? Nessa região. E aqui separa a linha do Equador e aqui separa o meridiano. Como vocês podem observar, o território brasileiro está nessa região e ele está localizado, a sua maior parte está localizada no Polo Sul, ou seja, no hemisfério sul, e a sua outra parte, ou podemos dizer, a sua maior parte, estaria localizada no meridiano, não é? Que também nós vamos denominar como região oeste, certo? Nessa região oeste. Vamos apagar, passar para a próxima questão. Quais são as principais linhas imaginárias que passam pelo Brasil? O Brasil é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Olha só, como você já sabe, esse círculo vermelho está localizando aí, deixando mais clara a localização do Brasil. E como você pode perceber, se você for observar bem, essa linha do meio, a principal linha, é a linha do Equador. E a linha do meio que corta na vertical é o meridiano. E se você observar, os principais hemisférios, as principais linhas imaginárias que estão no Brasil são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Você vê que o Trópico de Câncer ele não envolve o Brasil, assim como também o Círculo Polar Ártico e como o Círculo Polar Antártico. Então, as únicas duas linhas que abrangem o Brasil são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Muito bem, vamos para a próxima. Identifique as zonas térmicas em que o Brasil possui terras e os paralelos que as delimitam. Vamos lá. O Brasil localiza-se na zona tropical, delimitada pelos trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, como nós já vimos anteriormente, né, gente? Uma pequena área territorial situa-se na zona temperada do sul, delimitada pelo trópico de Capricórnio e pelo Círculo Polar Antártico. Como vocês podem perceber, olha só. A maioria
da extensão territorial do Brasil está localizado no trópico, né? No trópico de Capricórnio. Vamos observar aqui. Ó, essa regiãozinha aqui, essa região, digamos que seja o Brasil. Uma parte do Brasil está localizada na zona temperada do sul e outra grande parte, ou seja, a maior parte, está localizada na zona tropical. Então vamos chegar à seguinte conclusão, que uma pequena área territorial situa-se na zona temperada do sul, delimitada pelo Trópico de Capricórnio e pelo Círculo Polar Antártico. As linhas que estão delimitando essa região do Brasil é a zona polar antártica e o Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio logo acima. Vamos para a correção da segunda questão. Explique como a extensão... Explique como a extensão do país no sentido norte-sul pode resultar em uma grande diversidade nas paisagens naturais. Vamos observar o seguinte. Antes disso, pessoal, queria comentar o seguinte. Sobre a extensão do país de norte a sul, por que ela resulta nessa grande diversidade de paisagens naturais? Porque como nós temos uma grande região, né, diversificada de norte a sul, a região sul ela abrange um clima mais, como é que eu posso dizer? Um clima mais baixo, né, um clima mais frio. Então ele vai propiciar, ou seja, ele vai permitir que as plantas cresçam mais, que os animais vivam melhor naquela região sul do que na região norte. Devido à grande extensão territorial no sentido norte-sul, o Brasil apresenta paisagem com predominância de elementos naturais muito diversificados, resultado da influência climática, enquanto no norte do território são encontradas paisagens dominadas por vegetação adaptadas a climas mais quentes. No sul, há paisagens caracterizadas por vegetações adaptadas a temperaturas mais baixas. Como a gente comentou, vai depender muito do clima, né? Por isso que nós temos essa variação de norte a sul. Norte, uma região mais quente, e sul, uma região mais fria. Cite uma característica decorrente da extensão leste-oeste do território brasileiro. Vamos lá. A grande extensão territorial brasileira, no sentido leste-oeste, faz com que o país apresente atualmente 4 fusos horários. Aqui, olha só. O Brasil, ele é um dos países mais... Ele está entre os cinco países maiores em extensão territorial, né, da América Latina. E assim, pela sua grande extensão territorial, a nossa divisão de território ela foi pensada em 4 fusos horários, certo? Ou seja, 4 tipos de atraso de horas. É basicamente isso. Os fusos horários são os atrasos de horas em relação ao meridiano que cada região tem. Qual é a posição geográfica do Brasil em relação aos hemisférios da Terra? Justifique sua resposta. Como a gente já viu, pessoal, na questão 2, primeira questão. Ó, nosso país ele está localizado nos hemisférios leste, oeste e nos hemisférios norte e sul.
Posição geográfica do Brasil em relação aos hemisférios da Terra. Justifique sua resposta. A maior parte do território brasileiro está situado no hemisfério sul, ou seja, na região mais fria, ao sul da linha do Equador, e uma pequena parte no norte dessa linha, no hemisfério norte. O país está localizado inteiramente ao oeste do meridiano de Greenwich. Perdão, a pronúncia não é muito boa porque não importa muito a pronúncia. Vamos lá. No hemisfério ocidental. Aqui, ó. Indique em qual zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro. A maior parte do território brasileiro está localizado na zona tropical. Vamos lá. Ok, a maior parte do território está na zona tropical. Olha só, aqui o Brasil está na zona tropical, a maior parte, não é isso? Olha só. Vamos voltar aqui. Pois bem, está localizada a maior parte na zona tropical. Em qual zona térmica se situam alguns trechos do território? Pronto, enquanto a maior parte está na zona tropical, tem na zona temperada do sul. Vamos lá. Vamos ver aqui no mapa de novo. Ok? Vamos lá. Como você pode ver, esse pequeno pedacinho aqui, ele também está localizado na zona temperada do sul, ou seja, a maior parte na zona tropical e uma pequena parte na zona temperada do sul. Vamos apagar e vamos voltar. Qual a principal diferença climática entre essas duas zonas? Como você pode ver, pessoal, como acima na zona tropical, ela tende a ser mais quente devido à sua localização. Ela vai ter um clima mais tropical, ou seja, um pouco mais quente. Já na zona temperada do sul, as temperaturas tendem a ser mais frias durante todo o ano, certo? Essa é a diferença. As áreas que ficam na zona tropical tendem a apresentar temperaturas mais elevadas que as áreas situadas na zona temperada, que a gente acabou de comentar. Analise as afirmações apresentadas e escreva em seu caderno a alternativa correta. Os horários em todo o Brasil seguem a hora da capital Brasília, chamado limite prático. O limite prático divide o Brasil em 4 zonas de fuso horários. O Brasil está localizado em apenas uma zona de fuso horário, sem a necessidade do chamado limite prático. O Brasil apresenta a diferença de até 2 horas entre fuso horários dividido por um limite prático. Vamos ver a alternativa correta, a alternativa B. O limite prático divide o Brasil em 4 zonas de fuso horários. Então, todas as outras alternativas estão incorretas. A única alternativa correta vai ser a letra B. Como nós já vimos no mapa, na representação, nós vamos ter, realmente, devido à nossa grande extensão territorial, nós vamos possuir aí 4 fusos horários, certo? E aí a imagem para provar. Bem, pessoal, essa foi a correção. Se você achar que foi rápido demais, que eu li rápido demais algumas respostas, eu comentei rápido demais, você pode voltar ao vídeo, pode pausar para tentar copiar alguma resposta, certo? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.